Começa agora o programa Tá em Alta, comigo, Camila Cunha. Olá, está começando agora o programa Tá em Alta. Eu sou a jornalista Camila Cunha e por aqui você irá encontrar os assuntos que estão bombando nas redes sociais e também nas rodas de conversa. A cada programa, um assunto novo e convidados diferentes. O assunto de hoje, eu até esperei um tempinho para não dizer que eu estava fazendo muito spoiler. Falando nisso, aviso para vocês quando começarem os spoilers, porque um pouquinho vai ter. Mas hoje a gente vai falar sobre o assunto mais falado dos últimos tempos, aí esse boom sobre o lançamento do filme da Barbie. Mas mais do que o filme, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Barbie, sobre experiências da infância, sobre o marketing gerado, todo em função do filme e também sobre as impressões pessoais e alguns assuntos e pautas levantadas neste longa que foi o maior lançamento do ano no Brasil, no mundo e o segundo maior da história, né? Então vamos lá. Para isso, hoje eu tenho aqui a Bianca Garcia, que é social media, estrategista digital e apresentadora de um podcast de empreendedorismo. E temos também a Semiramis Corsi, que é mineira, mestre e doutora em História, professora da UFSM e colecionadora de bonecas Barbie. Gurias, sejam muito bem-vindas ao Tá em Alta, é um prazer ter vocês aqui para a gente conversar sobre esse assunto que tanto tem gerado repercussão e que faz parte um pouco, eu acredito que de nós três aqui, um pouco dessa infância, assim como de muitas crianças, né, hoje já adultas. A gente vai começar, eu quero perguntar para vocês, Bianca, como que era a tua relação na infância com a Barbie? Tinha Barbie, gostava de brincar, como que era? Oi, Camila, oi, pessoal, todo mundo Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, fiquei bem feliz de poder conversar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse universo do marketing, comunicação, a Barbie, o filme, as estratégias. E a Barbie, assim, teve muito presente na minha infância. Eu sempre fui aquela criança que se juntava com as primas, com as amigas, assim, para brincar. Então, acho que vai ser uma conversa bem legal pra gente abordar aí um pouquinho disso tudo. Conversa nostálgica também, super, né? Porque o filme foi, assim, pura nostalgia. Eu acho que tem muita coisa pra gente explorar por aí. Semi, como foi pra ti? Um prazer te ter aqui. Tu como colecionadora já fiquei super curiosa. Eu também. Mas eu quero te perguntar, voltando no tempo e na infância, como que era a tua relação com a Barbie? Bom, é prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Camila. A minha relação com a Barbie, né, como toda menina aí da década de 80 e 90, foi muito forte, né, e a minha primeira Barbie eu ganhei ainda bebê, eu não tinha um ano ainda, e eu ganhei uma Barbie que é uma das primeiras a chegar no Brasil, inclusive, que a Barbie chega no Brasil em 1982, o ano que eu nasci, e a minha mãe conta que ela estava passeando numa cidade maior, ali perto da nossa, e viu as Barbies nas lojas americanas, né, já fazendo uma propaganda sem querer fazer, né, mas enfim, e aí ela acabou comprando pra mim, essa Barbie não durou o tempo, obviamente, né, eu brinquei muito depois que eu cresci um pouquinho, mas eu tive muita boneca Barbie. Quando a Barbie, a editora Abril lançou uma revista sobre a Barbie, eu comecei a comprar essa revista, comprei acho que quase todos os números, e fui uma leitora assídua também, ainda aí já na pré-adolescência, 11 para 12 anos, dessa revista. Acabei ganhando um concurso dessa revista de desenhos de roupas da Barbie, até hoje eu guardo o meu cartão. Ah, tá ali, depois eu mostro pra vocês que estão aqui, infelizmente os ouvintes não vão poder ver, né? Eu ganhei um cartão da revista de sócia do Clube da Barbie, em 1994. Então, eu tenho uma relação de infância com a boneca, né? Como a maioria das meninas dos anos 80 e 90, muito forte. Então, acho que vai ser bem legal a gente conversar sobre essas memórias. E quando a gente fala das Barbies, eu tinha muitas Barbies também, mas eu tenho mais lembrança do montar o cenário do que o brincar de fato. Eu acho até que eu me cansava na hora de brincar, porque eu fazia tanto cenário, criava tantas coisas pra Barbie, que eu ficava horas em função disso. Na hora de brincar, eu disse, agora eu já tô com um pouco de Sim, e eu acho que é isso que é o legal, né? Essa coisa lúdica ali da gente criar, se preparar, né? E aí pegar as roupinhas e ficar vendo. Eu acho que é esse universo, assim, eu acho que até já puxando um pouco pro filme, que a gente se identificou tanto no filme. Sim. Que eu sentia, meu Deus, era exatamente isso. Tipo, tudo, aquela... A casa toda aberta pra gente brincar. Sim, a parte do Ken, quando ele se machuca e vai lá pro hospital e tipo, deu, já tá curado. Em poucos segundos, era exatamente assim que a gente brincava. Vocês lembram de alguma Barbie favorita?
Alguma que era mais apegada? Eu gostava muito da Barbie fada. Adorava, assim, aquelas roupinhas, assim, mais... Ela tinha asas? Sim, tinha. E tinha vários modelos, várias variações, assim, né? Então, essa me marcou bastante, assim, que foi uma que eu ganhei. Nossa, eu achava ela super diferente, porque geralmente tinha aquelas mais tradicionalzinhas. E aí, aquela que com a roupa toda mais estilizada, assim, era a minha favorita. A minha Barbie favorita era a que eu ganhei no concurso, que na época era a Barbie mais cara de todas, né? Acho que deve ter sido 1992 ou 93, mais ou menos, que era a Barbie Baile de Máscaras. Ela era a mais cara. Assim, eu sou filha de uma professora, né? Mãe solo. Então, minha mãe me deu Barbies dentro do que ela podia, mas essa ela não tava dentro das condições financeiras dela. Mas eu consegui ganhar nesse concurso de desenhos, né? E eu brinquei muito com essa Barbie, porque eu tinha ela como um luxo, assim, nossa, consegui esse luxo. Tudo, acabou que depois de um tempo, e assim, a gente não tinha tantas condições de comprar as coisas da Barbie, mas a minha mãe fazia pra mim. Ela fazia cama de Barbie com caixa de sapato. A minha Dream House, né, foi uma casa que meu avô era carpinteiro, e ele fez uma Dream House maravilhosa, pintada de cor de rosa pra mim, de madeira. Nós dois projetamos juntos o tamanho que tinha que ser, quantos andares tinha. Então, na verdade, ela era muito mais Dream House do que aquela casa que a gente pagava um absurdo, né? E assim, eu lembro que eu fazia um elevador com uma caixa de sabão em pó, que eu pintava de cor de rosa, amarrava uma cordinha e subia a Barbie no elevador, né? Então, assim, foi muito legal, né, assistir esse filme e pensar nessas brincadeiras que a gente fazia, e como que também a gente tinha que desenvolver esse universo nosso lúdico para poder construir essas casinhas, uma vez que muitas vezes a gente não dava, a família da gente dava conta de comprar tudo pra gente, Hoje né? eu não tenho noção disso, mas eu me lembro que as roupinhas de Barbie, elas eram equivalente a uma roupa que eu fui comprar pra mim, era o mesmo preço da roupinha da Barbie. E aí a gente improvisava, minha avó tinha os guardanapos de crochê, e aí eu fazia o vestido da Barbie. Pode acreditar que até hoje elas são tão caras quanto as suas roupas, porque eu compro algumas roupas pras minhas Barbies de coleção, e pode acreditar que elas são tão caras quanto as suas roupas, as nossas roupas. Exato, e daí a gente ia improvisando. E eu me lembro que as minhas Barbies, eu tinha várias coisas, mas nem tudo era da linha Barbie, né? Era aquilo que a gente ia comprando, e adaptando e comprava outras coisas. E eu lembro que meu sonho era o conversível rosa, né? Sim. E eu não tive, mas as minhas Barbies eram assim, ó, elas andavam de dinossauro, porque daí o meu irmão tinha dinossauro. Então a gente sempre improvisava com o que dava, eu também, né? Eu pegava um carrinho que o meu irmão mais velho tinha, era um carrinho branco, e as minhas Barbies eram ali naquele carrinho, né? Então a gente dava um jeito de adaptar. A gente dava um jeito de adaptar, e com a ajuda da mãe, do irmão, de quem tivesse por perto, né? E aí ia criando. Gurias, com o lançamento do filme, se levantou a história da Barbie em si, do surgimento da boneca. E junto com isso, histórias que se colocaram em dúvidas, fake news, que eu inclusive fiquei em dúvida de fato qual é a história da Barbie. E aí eu ia pedir para vocês que sabem bastante disso, que consigam resumir um pouco pra gente aonde surgiu a Barbie, em quem a Barbie foi inspirada. No filme tem a criadora da Barbie, e aí surgiu umas histórias que era filha dela. Surgiu umas histórias que a Barbie era uma garota de programa da época, que o cara achou muito bonita e resolveu reproduzir na boneca. Qual é a história de verdade da Barbie? Então, acho que tu consegue complementar, a gente vai Pode começar, vai tendo um raciocínio, assim, em questão da Barbie. Mas a Barbie é um produto da Mattel, que é uma indústria americana de brinquedos. E, assim, só pra gente recapitular um pouco também antes da Barbie, a Mattel, ela iniciou as suas produções sendo uma empresa que fazia porta-retratos de madeira. Esses porta-retratos. E aí, depois disso, eles começaram a adaptar para fazer as casinhas de boneca, de brinquedos. Antes da boneca, Antes da boneca. Então, também não vingou, assim, essa questão da Mattel seguir como uma empresa que fabricava os brinquedos. E ela realmente começou a se tornar mundialmente famosa quando lançou aqueles brinquedinhos de violão. Aqueles violõezinhos, assim, pequenininhos de madeira. E aí foi que a Mattel começou a dar esse boom, assim, mundialmente. E foi numa viagem para a Europa que a Ruth Handler, que é uma cofundadora da Mattel, teve esse insight de criar a Barbie, inspirada aí, que entra a polêmica, na Build Lily, que era uma personagem de um quadrinho, ela é uma boneca alemã,
que ela diz a Ruth Handler que se inspirou na questão do design da boneca, que ela era uma garota de programa, de quadrinhos, muito famosa na Europa, e aí então ela levou para os designers nos Estados Unidos para montarem a Barbie. Mas o que nasceu realmente, essa essência da Barbie, diz Ruth Handler, que seria baseado nas observações que ela fazia da sua filha, que então realmente é essa conversa que a gente ouve falar bastante, Então é um né? misto das duas coisas. É um misto. Não, até onde a gente vê, e também algumas coisas que eu estudei, a gente vê que realmente não é a questão da garota de programa em si, que ela se baseou, e sim na questão da estética, porque ela via a filha dela brincando com aquelas bonecas, que formato de bebezinho, então ela percebia que estava indo para outro caminho, que ela queria alguma coisa diferenciada para lançar no mercado. Tanto que ela foi lançada em março de 1959, numa feira de brinquedos, e foi lá onde deu esse boom. E até pro contexto, assim, da época, 1959, mundialmente, o contexto da mulher era extremamente problemático, né? A mulher nem votava, então tem várias questões sociais, e tem várias polêmicas também envolvendo a Mattel, Ruth Handler. Tem questões também de quando a Barbie foi lançada, eles tentaram manipular algumas questões financeiras para dar um reflexo na bolsa de valores. Tem questões dessa própria questão da boneca, né? A Build Lily também, que é uma boneca alemã. Mas a gente não pode negar que quando a gente fala em Barbie, né, tem todo esse contexto, assim, que as mulheres se sentem muito representadas, deu uma voz, assim, muito grande, né. Então, acho que vai muito além dessas questões que, claro, a gente tem que falar, né, são problemáticas. E aí quando tu fala em representadas, a gente tem isso, e ao contrário disso também, né? A gente lembra dessa coisa, mesmo quem não teve a Barbie, sempre aquela vontade de ter a Barbie, de brincar. E também outro assunto que a gente pode entrar depois é quem nunca se sentiu representado pela Barbie, com né? certeza. Sobre aqueles padrões que nunca existiram em um ser humano real, e o quanto isso pode ter causado algumas frustrações e questões dessas que a gente carrega até hoje sobre os padrões. O que tu acrescentaria sobre a história da Barbie? O que mais te chama a atenção? Eu acho que a Barbie, ela é um produto do capitalismo, né? A gente tem que pensá-la como sendo um produto de uma época, né, que a gente está vivendo ali, o pós-guerra, né? A Barbie, ela é da década final da década de 50, né, que é um período que a sociedade de consumo está se afirmando, né? Então, ela tem esse olhar, né, desses empresários da Mattel, né, para outro foco de consumismo, né, que são as crianças, no caso as meninas, né? Então, outra coisa que a gente tem que pensar, né, ela é um produto de um momento da segunda onda do feminismo também, né? Então, como um bom produto, o capitalismo, ele é sensacional, né? Tudo que ele tem de mais incrível é a maneira como ele tem de se apropriar até do que é contra ele próprio, né? Então, ela se apropria também desse elemento do feminismo, que é a inserção das mulheres brancas de classe média, né, no mercado de trabalho, né? Eu falo branca de classe média porque as mulheres negras estão no mercado de trabalho muito antes disso, né? As mulheres pobres, né? As mulheres de classes mais baixas, né? Então, ela é um produto do pós-guerra, ela é um produto dessa onda do feminismo, desse momento de onda do feminismo, e como tal, esse produto vai se apropriar desses elementos, né? Então, aí a gente acaba entrando naquele outro ponto também, né? Que o próprio filme traz pra gente os pontos negativos da boneca, né? O que ela causou de negativo por ser uma boneca loira e branca, de olhos azuis, aquele padrão inalcançável de beleza para a maioria das meninas, mas ela também vai trazer esses elementos das profissões. A Barbie já teve mais de 200 profissões, né? Só que a gente tem que pensar nessa boneca como um produto, né, que tá visando ser vendido, né? E ele tá num momento de afirmação dessa sociedade de consumo, né? A década de 60 é o boom dos eletrodomésticos, né? O boom da batedeira, das máquinas de lavar roupa. Então, essa boneca também é um elemento desse produto, e também no momento de Guerra Fria, né? Então, a gente tem que pensar também que é um momento que os Estados Unidos está se afirmando
no mundo, né, na sociedade ocidental, enquanto uma grande potência, e essa boneca vai ser um retrato também desse país, né, um retrato do que esse país, dessa imagem que esse país quer vender, né, que é um país perfeito, né, organizado, muito bonito. Essa boneca é muito bonita, né, ela é um modelo também de perfeição. Então, acho que tem todos esses elementos para a gente pensar, né, no momento histórico que essa boneca está sendo vendida, né, e como que a Mattel vai aproveitar desses elementos como uma boa empresa capitalista, né, vai aproveitar dessa segunda onda do feminismo, e como isso também, de certa forma, é interessante, porque eu acho que todo produto, né, ele é ambíguo. Né, e a Barbie é super contraditória, super ambígua. Ela tem seus pontos negativos, nefastos, né, esse padrão de beleza inalcançável, mas ela tem também os seus pontos positivos, né, que é a maneira como ela vai retratar essas mulheres no mercado de trabalho. Né, tenho até saindo do filme, assistindo o filme, eu saí e comentei com meu marido. Né, nós, meninas, a gente tinha Barbie, a gente brincava de Barbie, a gente não brincava de quem. A gente não brincava de quem. Aí que tá. Daí, por exemplo, assim, foi muito falado que o Ken foi hostilizado, mas o mundo era da Barbie. Eu fico pensando assim, a quantidade de Barbies que tinha, tu iria, se a tua mãe, a pessoa que fosse te dar uma Barbie, te dissesse assim, tu quer um Ken ou tu quer mais uma Barbie? Mais uma Barbie. Sim, o Ken era um mero acessório, Exato. Né? Ele mesmo fala, né? Eu só existo por você. Eu só existo por você. Um Ken pra 10 Barbies, né? Então, assim, se tivesse um Ken já era o suficiente. Quando se tinha um Ken, porque tinha pessoas que nem Kens tinham, né? Sim. Porque não valeria a pena deixar de comprar uma Barbie para ter mais um Ken. E aí, quando a gente fala disso, o filme, agora com spoilers, né? O filme mostra, eles falaram muito assim sobre guerra dos sexos, sobre retratar os homens como todos imbecis e tal. Mas o filme, quando ele tá na Barbilândia, ele mostra o universo da Barbie. E o universo girava em torno da Barbie e era assim. Isso não é das meninas, isso da não mulher. É só uma sátira. Isso é o universo da Barbie. Ele foi criado onde a Barbie era o centro e o Ken era um acessório. Esse era o nosso universo de brincadeira, né? E aí entra os pontos positivos desse brinquedo, né? Porque como tudo, né, na vida é ambíguo, esse brinquedo é contraditório. Então, ele tem o seu lado nefasto? Tem, mas ele tem também o seu lado positivo, que era da menina poder brincar de ser adulta, né, e brincar num mundo que ela mandava, a mulher mandava, né, a casa era da Barbie. E aí, o filme tem uma primeira cena também, aonde, que eu nunca tinha pensado por esse lado, que elas estão brincando com bonecas, e aí a narração, eu acho interessante que a narração aparece, dizendo que antes se brincava com bonecas que eram bebês. Então, o que tu faz com um bebê? Tu cuida dele, né? Então, tu está brincando de maternidade, de casinha, de ser mãe. Então, a brincadeira ficava restrita a isso. E dizia assim, é legal ser mãe, mas pergunta pra sua mãe, cansa o tempo inteiro, né? Então, aí que surgiu uma boneca adulta, que dá a possibilidade de ser o que essa mulher quisesse, né? O filme mostra isso, e isso é uma realidade nessa Odisseia, que é uma referência à Odisseia, né? Odisseia, 2001, uma Odisseia no espaço. E as pessoas, o que vocês respondem? As pessoas acharam a cena forte, acharam que a cena pode ser algo contra a família. O que vocês diriam para essa crítica? Pois é, eu vejo assim, eu acho que como eu venho muito da área do marketing, do digital, é muito complicado quando a gente até no próprio Instagram, agora fazendo assim uma referência, às vezes a gente comenta que quer ver a realidade, né, quer ver coisas mais assim, e simplesmente as pessoas não aceitam quando a gente tá mostrando o que é o que é. Então eu senti muito isso, as pessoas incomodadas com o que é, gente. A gente brincava dessa forma. Sim. Então, eu acho que é mais essa questão de sociedade como um todo, assim, da gente querer a realidade quando mostra, meio que um tapa na cara, assim, reconhecer de que as coisas são como são. Então, eu acho que também teve muita problematização, acho que, ao meu ver, quiseram aumentar questões ali que nem era aquilo ali. Fiquei na dúvida se as pessoas assistiram o mesmo filme. Essa porque algumas questões levantadas eu realmente não consegui entender nem o porquê. O que tu diria das polêmicas relacionadas ao filme? Eu acho que as pessoas, elas sempre vão falar, né? Tudo que faz muito sucesso vai ter um monte de gente falando de tudo quanto é jeito desse filme, né? E não é um filme para crianças, definitivamente. Sim. Embora uma colega me disse que o trailer dele está passando nos filmes para as crianças, durante o momento de trailer, nos filmes infantis, o que acaba deixando as crianças com vontade de assistir, porque elas brincam de Barbie, então tá passando, elas querem assistir. Mas acho que não é um filme para
criança. Aí tem Né? Barbie Ele tem... Quebra-Nós, tem vários eu filmes. acho que tem outros nenhum filmes da entender Barbie, nada, inclusive, né? Tem outros desenhos da os Barbie. desenhos são muito né? legais. Ele é um filme para adulto, ele tem uma várias reflexões, ele traz pra gente, né? Então, e como todo filme de sucesso, como toda obra de sucesso, vai ter gente falando criticamente, negativamente, e gente falando positivamente, né? Então, acho que a gente tem que ouvir, entender e tentar refletir. Pra mim, ele tem só pontos positivos, eu achei super legal. Claro, o ponto mais positivo, eu acho que é pra Mattel, porque eu acho que a Mattel nunca vendeu tanta boneca. As bonecas, assim, eu como colecionadora, comentando com os colegas, gente, subiu muito o preço das bonecas, né? Então, a Mattel vai ganhar muito mais dinheiro agora a partir do filme. A gente tava falando aqui no off, né? Eu fiquei com muita vontade de ir atrás de uma boneca. Até, eu gosto muito desse universo da astronomia. E aí, eu fui atrás da boneca astronauta. Gente, eu quero a boneca astronauta. Elas estão caríssimas, linda, e eu, meu Deus, eu preciso comprar. Eu não sabia há muito tempo. A Barbie sempre foi um produto caro, né? Mas eu já há muito tempo não sabia quanto que ela custava e fiquei chocada. Mas uma coisa, né, que isso vai muito de encontro com o que a gente fala sobre as redes sociais, sobre polêmicas criadas e revertidas em venda. Por exemplo, o filme é uma crítica, sim, também à Mattel. Ou seja, a própria criadora que está dentro do filme, e aí todo mundo diz assim, nossa, mas como que vão falar mal da Mattel se ela é criadora, como que isso foi aceito? Sim, isso foi convertido em que a Mattel lançasse mais bonecas e lucrasse assim Aí fica aquele ditado bem clássico, falem bem ou falem mal, mas falem de mim e isso vende. Não, e eles fazem uma meia-culpa, né, no filme, ele, né, olha, a boneca tem a Barbie estereotipada, mas olha a importância dela pro feminismo, olha, né, que foi aquilo que a gente já até comentou aqui, né, como que a Barbie tinha várias profissões, olha como que o mundo da Barbie era o mundo da mulher, né, é um mundo onde não tem patriarcado no mundo da Barbie, tem no mundo real, né, o mundo da Barbie, quem manda são as mulheres. Né? Então, eu acho que tudo isso é muito legal, sabe? Eu acho que é um brinquedo que, como tudo na vida, é contraditório, né? Eu lembro que quando eu ainda estava na faculdade, eu mexia com o movimento social, e tinha uma professora nossa que falava assim, se eu tivesse uma filha, eu não ia deixar ela brincar de Barbie. E eu achava isso um absurdo, porque eu brinquei de Barbie, eu ainda brinco de Barbie, porque eu ainda coleciono e faço cenário para as minhas Barbies, e eu sou feminista, e eu sou tudo isso, entendeu? Então, eu entendo que ela é um produto do capitalismo, e como tal, ela tem os seus problemas, mas ela tem coisas muito legais também, né? Tem coisas, por exemplo, uma coisa que eu acho incrível na boneca hoje, é como meninos gays se identificam em colecionar essa boneca. Grande parte dos meus amigos colecionadores são meninos gays, porque essa boneca é também uma maneira deles expressarem esse lado feminino. Talvez é o que eles queriam ter e nunca tiveram. Sim, eles falam isso. Até depois de assistir o filme, eu vi um meme, que era aquele boneco de plástico grandão, que todas nós tivemos, vocês devem ter tido. E aí, na minha época, eu não tinha dinheiro pra comprar Barbie, o meme era. Eu comprava esse aqui. E aí eu mostrei pra eles, pros dois amigos meus, vocês tiveram esse boneco? Aí eles olharam pra minha cara, assim, com ar de espanto. Não, tipo, né? Você mira, nós somos meninos, nós não tivemos este boneco. Eles olharam pra mim com espanto, porque eu não entendia. Aí eu olhei pra eles, desculpa, vocês não tiveram, me abraça, brincando, né? Me abraça. Mas hoje eles podem ter, né? Então ela é tudo isso, né? Ela também é uma expressão do feminino, né? E hoje com as Barbies diferentes, né? Como um bom produto capitalismo, ela também usou disso aí, né? De pegar esses novos grupos, né? Mulheres negras, as plus size. Então hoje a gente tem essas Barbies, eu até trouxe uma delas aqui, que é maravilhosa, que é uma Barbie plus size, né? E elas, hoje em dia, tem muito mais elementos aí pra gente pensar, né? E pra gente ver como que essas bonecas são vendidas também. Plus size, eu não tinha reparado. Então, quer dizer que isso ainda deve ter... Que dentro do plus size tem isso, né? Que tem gente que caracteriza um 42 como... Curve. Ela é curve. Ou seja, ela Eles não tem chamam de curve. Ela não tem a medida irreal, né, da Uhum. Barbie. Ela tem uma barriguinha, né? Ela é uma Barbie curve, que eles chamam, né? E tem as muito altas, tem as baixinhas... Tem as Barbies baixinhas, tem estaturas diferentes, dessa linha aqui especialmente, que é a fashionista, que são Barbies pra brincar, é Playline que chama, né?
Elas não são Barbies, quer dizer, são de colecionadores também, mas não necessariamente. Elas são Barbies mais baratas pra comprar pra brincar. E aí tem diferentes tonalidades de pele, de cabelo, de corpo, né? Tem as curves e tem as muito altas, as muito baixinhas. Então a gente tem padrões assim muito distintos daquele antigo, né? Na linha Playline, que é justamente para as meninas. Tem as Barbies, tem Barbie com prótese, tem Barbie cadeirante, tem a Barbie com vitiligo, tem a Barbie careca, né? Então tem diferentes tipos de bonecas, especialmente na linha para venda, na linha mais barata, né? Na O linha filme pra... mostra isso, né? E a nível Várias de dados, a Mattel vende mais de 58 milhões de Barbies por ano, em mais de 150 países. Então, além disso, mais de 50%, 55% das Barbies vendidas não são loiras e nem de olho azul. Então, acho que reflete também isso. Eu ia perguntar se vocês tá sabiam mostrando. disso. Sim, essas Barbies foram criadas, mas se elas vendem de fato. Muito. Foi, Asiáticas, inclusive, isso aí né? que eles perceberam, né? Para diversificar cada vez mais, que as que estavam vendendo mais eram as Barbies mais reais. E com profissões também mais inusitadas até então, né? Do que aquelas mais tradicionais, que as primeiras foram, acho que... Professora, veterinária, médica. Eu acho que a primeira talvez tenha sido a professora, viu? Tem uma de 65 que é professora, porque são profissões reconhecidamente femininas, né? Sim. Reconhecidas na época, especialmente como profissões de mulheres, né? Inclusive, eu tenho tentado comprar essa Barbie professora, que eu acho, essa da década de 60, que eu acho ela lindíssima. Não dá vontade de tirar ela da caixa, porque ela tá na caixa dentro de uma sala de aula. Eu ia te perguntar como é que tu guarda as tuas Barbies. Eu guardo as mais caras, as colecionáveis mesmo, eu guardo numa cristaleira. Essas aqui que eu brinco, que eu faço cenário, que eu coloco elas no cenário, eu guardo numa estante dentro do quarto, uma estante aberta. Dá vontade de ficar mexendo. Então, eu mexo bastante. Eu tenho essa dúvida se é algo intocável a coleção. Sim. Semi, como que começou a ideia de colecionadora? Essas Barbies não vêm da tua infância ou vêm? Não, infelizmente, as da minha infância, as que sobraram todas, como que é a Barbie do filme, que é a Barbie que brincam muito, como que é o nome dela? A Barbie estranha. Estranha. Que é a Barbie Nossa, que é a Barbie quando que a eu gente vi aquilo ali, gente, todo mundo se identifica. Faltou a Barbie com um pé mordido. Sim, super. Mordido pela criança e pelo cachorro, porque a minha baile de máscaras, inclusive o cachorro, o nosso poodle, mordeu a mão dela. As asas da minha também. Mas eu já não brincava mais, então eu não liguei tanto. A coleção mesmo, ela começou em 2017, né? Eu tava saindo da psicóloga e a minha psicóloga vivia falando pra mim, eu tava muito ansiosa, ela falava, você precisa de um hobby. E eu já tinha uma coleção de bonecas, muito grande, bonecas... principalmente bonecas que eu trazia de lugares que eu viajava, ou pessoas viajavam e traziam pra mim. E aí, saindo da psicóloga, eu passei num mercado bem próximo do consultório e vi essa linha das fashionistas, que tinha saído em 2016. Então, era a segunda coleção das fashionistas, segundo ano de coleção de fashionistas. E aí, eu olhei para aquelas bonecas e falei, que lindas! E uma era baixinha, do cabelo vermelho. Aí, imagina o que aconteceu. Eu me identifiquei com a boneca, né? Porque eu sou baixinha, com o cabelo pintado de vermelho. E a outra tinha o cabelo cor-de-rosa e era curve, né? Que é a mais gordinha, né? Me identifiquei também com a boneca. E aí, levei essas duas bonecas e foi assim que começou, pela linha das fashionistas, que elas chamam, que são Barbies Playline, pra vender, pra brincar. E elas não eram muito caras, na época elas custavam acho que R$50. E aí eu fui comprando, como elas não eram muito caras. E daí, pra pular pras Barbies colecionáveis, né, que são Barbies, não são da Playline, são pra colecionadores mesmo, foi bem fácil, né? Aí não foi muito difícil. Aí eu descobri site que vende só Barbies colecionáveis, descobri pessoas, aí eu comecei a montar cenários com elas, aí eu me inseri num mundo de pessoas que colecionavam e que brincavam, construindo cenários, porque existe um mundo, né, que é o Instadoll, onde as pessoas têm Instagrams que elas criam personagens mesmo. Olha, essa aqui é a Sky Davis, por exemplo, que é a Barbie de um amigo meu. Esse é o Instagram da Raven, que é o da minha Barbie, né? Então elas... É um universo. Tem um universo. A Raven, por exemplo, ela tem um cabaré, né? A minha boneca. A Sky Davis é uma cantora, né? A gente tem Barbies DJ, a gente tem cantoras, modelos, tem muitas modelos no meio do Instadoll, sabe? A maioria delas é modelo. Muitos de meninos que brincam com a gente. E aí eu fui conhecendo esse pessoal e aí a gente foi trocando boneca, vendendo boneca. Eu fui descobrindo pessoas que vendem boneca. E foi assim que começou tudo, né? Com as Barbies fashionistas mais baratinhas, passou
para as mais caras. Fácil de Facinho, foi Nossa, facinho. Que não sim, são Barbies de tem muita brincar, opção, né? né? São Sim. Barbies que a gente não deixam mais caras. Embora tenha algumas das colecionáveis que eu brinco também. Eu fiquei curiosa pra brincar depois. Bianca, e quando a gente, saindo um pouco do filme, vamos falar sobre tudo que gira em torno do filme. A gente falou, né, sobre a segunda maior bilheteria, não passou dos Vingadores, mas... não porque eu não sou muito fã dos Vingadores, mas a impressão que eu tenho é que não existiu um fenômeno tão grande. Poxa, a gente tinha posto de gasolina pintado, a gente tem ainda, pintado de rosa. O que tu nos diz sobre esse fenômeno? Quais são os elementos que construíram esse sucesso tão grande mesmo antes do filme? Eu acho que é muito essa questão da identificação mesmo, né? Que o próprio consumidor vai gerando conteúdo e daí uma coisa vai puxando a outra e as próprias polêmicas geram muito conteúdo. Então, acho que foi um conjunto de todos os gatilhos que a gente trabalha dentro do marketing, que o próprio consumidor, antes mesmo da estreia, de mostrar qualquer trailer que já estava as gravações acontecendo, viralizou algumas fotos deles em gravações. E eu acho que isso também é uma própria questão do mercado mesmo, quando está produzindo, por exemplo, um filme, soltar alguns certos spoilers de forma proposital para ver se as pessoas vão gostar daquilo ali ou não. E então, acho que desde desses primeiros spoilers já começou a acontecer quando a gente viu aquela cena da Barbie na praia, de rolê, roller, né? Então, eu acho que foi muito esse conjunto, assim, e que só se confirmou a cada coisa que estava acontecendo, porque a gente viu agora o pessoal, todo o shopping de rosa. E... Eu não achei que era real. Sim. A gente tá de rosa, inclusive, agora, então, viu? Ouvintes, nós três de rosa estamos de rosa aqui. No YouTube vocês vão poder ver. Mas, por exemplo, assim, eu sou do universo rosa, então eu acho que boa parte do meu guarda-roupa é rosa, então pra mim não era tão diferente. Pra mim já assim. foi difícil. Pra mim não era fantasiada, era mais um dia a dia. Porém, eu não acreditei que ia chegar no cinema e ia tá todo mundo de rosa. E tava. De bota rosa, né? Não, tinha umas que não eram roupa rosa, era uma fantasia. De botas. E é o reflexo rosa. cada vez mais desse impacto do digital, porque a gente ficou vendo ali no TikTok, no Instagram, Stories, realmente as pessoas estão indo, eu vou ter que também. A gente quer se inserir naquilo ali. Sim, o meu filho tá usando uma camiseta preta e eu disse assim, tu é o único diferente aqui. Sim, e era muito legal, porque eram os casais, assim, tu via que os caras também estavam assim, gente, vamos todo mundo. Eu fiz a minha mãe assistir o filme na nossa cidade, falei, ó, vai e entra na caixa e tira uma foto pra gente. E ela foi, tirou, o que é muito legal, né? Todo mundo de diferentes idades, meninos, as pessoas problematizando meninas. até isso, e aí também tinha uma outra resposta que foi bastante compartilhada. Gente, há 2 anos atrás a gente estava trancado em casa, passando álcool gel no saco de arroz, então agora deixa a gente ser feliz. Vestido de rosa. Sim. E ficar feliz nesse momento. Mas realmente eu não achei que teria. E aí também uma questão assim, será que esse fenômeno vai ser repetido em tão pouco tempo? Porque eu fico pensando, tem elementos que aí não são tão simples assim. Por exemplo, a gente tem um filme que envolve algo afetivo e nostálgico, ou seja, isso já é um bom caminho andado para um sucesso. A gente tem um investimento multibilionário. É demais, né? Então, assim, não são todos os filmes que vão conseguir replicar. Mas, além disso, alguns ensinamentos bem interessantes para o marketing. Deve ter, Bianca, dentro. Mas, com certeza. Mesmo que não tenha todos esses requisitos de muitos milhões e mexer com o nostálgico, né? Uma coisa que eu gosto bastante é exatamente de ver esses grandes exemplos dentro do marketing, a gente adaptar e aplicar em coisas para os nossos negócios também. Que eu sempre falo isso, assim, que a gente, conseguindo adaptar, a gente consegue também destrinchar um pouco desses gatilhos que, às vezes, as pessoas não fazem ideia, que é um gatilho mental que a gente fala dentro do marketing, que nem a questão da antecipação ou alguns outros, e eu acho também que é bem difícil, assim, eu acho que, por exemplo, esse ano, eu não estou vendo agora uma próxima coisa que está se encaminhando para isso. Eu acho que, como tu falou, a Barbie, são várias questões, desde a própria empresa Mattel, aí a própria criação toda de branding, de construção de marca mesmo em cima da Barbie, o público, a época que eles estão lançando o filme para esse público que lá atrás brincou de Barbie. Então, acho que são muitas questões e o que Difícil reunir tudo isso novamente em tão pouco tempo, né? E eu só consigo ver, assim, o poder do digital. Isso a gente não
Eu acho que cada vez isso vai aumentar cada vez mais. Tem gente que diz assim, mas o Instagram tá saturado, o TikTok tá saturado, e na verdade tá só comprovando do quanto as pessoas estão inseridas nisso. A gente para aqui, já vai pro celular, a gente tá fazendo uma coisa e outra. Então, eu acho que é só reforçar cada vez mais o poder ali do digital nessa produção de conteúdo para ajudar tanto em questões polêmicas que aconteceram, então acontecendo, assim, da leitura do filme para algumas questões, as próprias polêmicas da época lá quando a Barbie foi lançada, e hoje em dia eu acho que só comprova isso, assim. E quando a gente fala também na história da Barbie e todas essas polêmicas que foram levantadas, e que também as polêmicas fazem o filme bombar ainda mais e ficar cada vez mais falado. Mas, Semi, se tu pudesse apontar alguma coisa dentro do filme, o que tu achou de mais valioso nas escolhas da diretora, no roteiro? Eu achei o filme muito bonito, eu achei que as cores, né, como eles representaram aquele mundo plástico, foi uma escolha muito acertada, né, da fotografia, direção de fotografia do filme, incrível, os incrível. atores muito bons, né, aquela cena da dança dos Kens é muito bem feita, eles dançam muito bem, né, então eu achei o filme muito bem dirigido, né, a Greta é maravilhosa, né, ela já tinha se mostrado como uma grande diretora, né? Mas eu acho que o que eu mais gostei foi a metanarrativa, né? A boneca falando de si própria, e como que a própria história, né? Porque ele não é um filme bobinho, ele não é... A mensagem dele é muito direta, né? É muito fácil de entender, não é um filme difícil da gente entender o que ele tá querendo dizer, mas eu achei que a história é muito legal, né? De como a boneca faz a meia-culpa, mas ela mostra também o seu lado positivo, de como ela reflete sobre o que é a boneca e o que é o ser humano, né? Tem aquela cena linda de quando ela senta no mundo real, numa parada de ônibus, né? Spoiler, gente, mas é só essa cena, né? E ela pensa sobre... ela tenta se concentrar para achar a menina que tá brincando com ela. E aí ela começa a olhar para o mundo real, né? E ver como o mundo real tem coisas bonitas e coisas difíceis, né? Um casal brigando, pessoas rindo, ela olha para uma árvore, né? E como a árvore é bonita, e aí ela olha para uma senhora idosa do lado dela, e ela acha aquela senhora idosa bonita, porque esse é o mundo real. Ela não envelhece, mas nós vamos envelhecer, né? E aí ela fala, como você é linda. E aí a senhora fala, eu sei. Sim. É linda aquela cena. Então, assim, acho que o filme é muito bonito, né? A história é muito bem construída, muito direta, não tem que pensar demais sobre a história tá ali, né? Mas o que eu mais gostei mesmo foi a história mesmo, né? Eu tinha esse medo, sabe, de que o filme caísse, era mais ou menos o que eu estava imaginando. Eu sabia que o filme seria uma crítica social, uma sátira, era o que eu estava esperando mesmo. Mas fiquei com medo de que dentro desse roteiro se perdesse a Barbie. Eu queria ver a Barbie, eu queria ver a historinha eu tava louca de da medo Barbie. também. Daí eu fiquei com medo assim, será que eles vão ficar só na mensagem, na reflexão, e aí vai se perder a Barbie? Não, eu acho que o filme conduziu bem. O filme trouxe a Barbie, toda essa parte plástica, que eu acho que, inclusive, a parte da fotografia, eles têm bastante chance de uma indicação ao Oscar, né? Mas eles conseguiram mesclar isso, que era um medo que eu tinha, que eles ficassem só nas causas e perdesse aquela parte de infância que a gente queria ver, né? Isso, e foi o que eu falei, né, pra vocês. Eu saí de lá lembrando de como eu brincava e comentando com meu marido, né? A gente brincava exatamente assim, né? O mundo da Barbie era da Barbie. Então, acho que isso mexeu muito com nós, né, conosco, né? Mexeu muito com as meninas dos anos 80 e 90, aliás, com todas as meninas, porque a Barbie até hoje tá vendendo sem parar, né? Hoje, inclusive, vendendo muitas Barbies diferentes, como a gente comentou também, né? Muito mais inclusiva, né? Mas foi muito legal, e assim, a boneca, o pezinho da boneca, o jeito que ela dá tchau, né? Aquela cena do tchau é sensacional, que ela dá o tchauzinho dura. E o jeito que ela não... Uma coisa que eu nunca tinha pensado, que eu achei genial, que a gente não fazia uma Barbie descer escada. As casas nem tinham escada. A Barbie a minha tinha a caixa de homo, o elevador feito com uma caixa de homo. Não, a minha voava. A minha ia no elevador da caixa de homo, eu descia o elevador, gente, aquela cena ela tomando o leite também. Que não tem leite. Não sai nada, ligando. Ela toma banho e segue maravilhosa, não molha o cabelo. E eu vi que o filme tem mais de 30 referências aos outros filmes. E essa parte que o vestido da Barbie voa quando ela tá descendo, tipo, a Barbie não desce escada,
Barbie, a gente pula a Barbie do último andar até o térreo, e o vestido dela voa ali, tem uma coisa da Marilyn, sabe? Tipo, Sim, de sim. tudo várias isso que questões. tem muita coisa Inclusive, por as roupas trás delas do são filme. maravilhosas, Muito. né, gente? Sim. Pra quem trabalha com moda, pra quem gosta de moda, eu acho que foi, assim, um prato, né? Aham. Cheio, porque as roupas são lindas, né? São. E Muito as bonito. roupas das bonecas eram lindas. A gente queria ver roupas lindas e eles conseguiram. E tu, Bianca, o que que tu elencaria dentro das mensagens todas? O que que tu achou mais interessante dentro do filme? Eu achei um filme muito humano, assim, eu acho que foi um lembrete pra gente, assim, tem essa parte da diversão, eu acho que até, assim, o meio do filme foi essa diversão, e depois essa coisa da gente refletir que a gente é ser humano, que nem aquela cena que começa ela tendo o dia perfeito ali, acordando maravilhosa, vai pro chuveiro, depois vai ali tomar o café da manhã, e na outra cena ali começa o dia de novo, ela acorda com enxaqueca, a água tá gelada, começa a ficar real. e ela começa a perceber o que eu tô sentindo, por que eu tô assim, e a gente se Com questiona, depressão, né? E- Uma crise existencial. Crise Sim, existencial. então... E ela escolhe isso no... Ai, meu Deus, falei o final, pronto. Não, A gente A gente sabia que avisou que teria spoiler. e ela escolhe isso, né? Ela escolhe o mundo real, né? Uhum. E isso é muito legal. eu acho É uma que reflexão sobre a própria vida, né? eu acho que até ouvi uma frase, assim, nesse sentido, de que era um pedido de desculpas mesmo, se a gente achou que a vida ia ser perfeita, que nem a gente brincava. Sim. É um meia-culpa da Mattel, é, um meia-culpa. É uma retratação sobre É, que foi criada. sobre a Barbie É. estereotipada, criamos um padrão, mas também colocamos pontos positivos pro feminismo, ou não, né? Porque tem a hora que a menina fala, você atrasou o feminismo 50 anos, né? E aí eu já leio por outro lado, eu acho que ela usou dos elementos do feminismo e contribuiu também para isso, né? Usou do que estava acontecendo na época e contribuiu também, porque eu me sinto uma mulher feminista que brincou e ainda brinca de Barbie, então ela não atrapalhou, ela não me atrapalhou nesse sentido, né? Acho que a vocês também, Com certeza. ela não me atrapalhou. Não, Quando nem a um gente fala daquilo que a gente falou do início, do mundo da Barbie girar em torno de mulheres, ali nós temos uma presidente que é uma Barbie negra, em inúmeras profissões, e aí quando se volta para esse mundo real, se dá aquele choque. Eu acho que foi aí que começaram também as críticas dizendo que os homens foram colocados de maneira como se eles fossem todos bobinhos, inadequados, imbecis, para não dizer assim. E aí ficou como se o filme apontasse uma guerra dos sexos, uma disputa entre homens e mulheres. O que tu vê disso, Bianca? Nossa, eu acho que não era nada disso. Eu acho que eu vi muitas críticas indo assim para esse lado, e eu acho que dá aquela sensação de que a pessoa realmente não viu o filme. Porque tem, claro, uma questão que a gente tem que olhar e pensar, até pensando nos dias de hoje, mas olha quanta coisa mudou. Tem muita coisa, né, em questão social, a feminina mesmo, que a gente precisa mudar, melhorar, e são problemáticas, mas eu acho que o filme não é esse lado. Eu acho que eles não queriam problematizar coisas que as pessoas às vezes estão focando. Então, eu interpretei dessa forma, assim, pelo menos. E quando vai para a realidade, a Barbie se depara que o mundo não gira em torno dela, da mulher, Sim. né? E aí ela chega numa empresa onde que se gere bonecas e ela é comandada toda por homens. Então isso não é nem uma questão do que se problematizar. Foi mostrado isso. Sim. Né? É mostrado o que é, né, gente? É isso. Né? É mais ou menos o que é, né? E aí, quando a gente, voltando a falar sobre esse estouro, né, do filme, vocês acham que saturou? Porque eu vi muita gente reclamando assim, nossa, mas aí passaram do limite, tem hambúrguer rosa, e aí todo feed rosa, e teve gente que disse assim, eu tô com ranço antes de assistir. Existe, Bianca, um limite do marketing? Eu acho que não tem um limite em específico, eu acho que o público vai guiando isso, e quem não tá gostando, acaba que, claro, indiretamente, às vezes vai passar ali no feed, vai estar aparecendo um áudio, mas é aquilo, daqui a pouco vai dar algumas poucas semanas aí, geralmente algumas semanas, né? e dá essa baixa, que nem agora teve a nova rede social que foi lançada, deu aquele boom, a gente não aguentava mais ver no feed ali o formatinho ali da nova rede social, que o Instagram lançou, e eu acho que assim como qualquer outro grande boom, assim, dentro do marketing, dá algumas semanas baixa, e quem realmente está envolvido nisso, que nem a gente que gosta, que consome, a gente está por dentro dessa questão de marketing também, claro que vai se estender um pouco, porque dentro da nossa bolha do algoritmo vai ir aparecendo mais, né? Mas, de uma forma geral, dá agora algumas semanas, já baixa e
E sobre parte técnica, e a gente falando sobre especulações do Oscar, vocês acham possível que existam indicações da Barbie ao Oscar? Chutariam Com alguma certeza. categoria? Eu acho que sim, acho que essa parte de fotografia, né? Eu acho que essa A parte. própria direção, Acho que existe. Eu apostaria na A, direção a- também. a atriz também, né? A Margot Robbie pode Eu apostaria ser. no Ryan como o melhor ator Ele foi coadjuvante. muito bom, Ele foi muito eu acho bom. que vai vir muitos E ele prêmios. Ele foi surpreendeu. excelente. Eu fiquei assim, eu ainda me policiei, porque quando surgiu a foto que ele iria ser o Ken, eu olhei e disse, não, nada a ver. Sim, acho que todo mundo, Nada né? a ver. A gente, tipo, a primeira E impressão eu ainda ali. fiz uma coisa que normalmente a gente critica quando fazem com as mulheres, que é tipo assim, essa atriz é muito velha pra representar isso, um Uhum. etarismo. Eu fiz, eu disse, não. Sim, Mas ele sim. tinha Acho ser que todo um mundo. Ken mais jovem, ou, na minha cabeça, mais bonito, porque Sim. ali eu imaginava um homem naturalmente loiro, mas ele faz todo Uhum. sentido. O Ken vive na praia e tem o cabelo platinado, ou É. seja, o ator. E eu acho Ele foi muito bom. que ele roubou todas as cenas Sim, que ele apareceu. Muito Aí é bom que eu ator. digo, eles sabem o que eles estão fazendo, porque é Uhum. incrível o jeito como ele se encaixou dentro daquilo Aquele todo. Claro que ele é um cabelinho ótimo dele. ator, né? Mas, meu Deus, você E será casou que não muito. tem isso deles quererem colocar sobre fabricar as polêmicas, né? Quererem colocar um ator que no primeiro impacto não agradaria todo mundo e aí já gera uma discussão sobre, não gostei do ator, não gostei do Ah, ator. com certeza. E eles se garantem no ator e aí todo mundo fica, nossa, surpresa. Eu acho que ele foi muito bom, porque ele dança muito bem Sim. e precisava dessas cenas, né? Aquela cena da dança, pra mim, deles foi muito legal, muito bem feita, E né? as E músicas são boas, eu saí do cinema com a música. Mas eu fiquei, uma coisa que eu senti falta, eu gosto de falar do filme, até por isso que eu perguntei pra vocês do Oscar, eu não acho que teria culhão pra ser o melhor filme de ganhar um Oscar. Acho que não, mas assim, uma opinião muito pessoal. Amei o filme, mas não acho que seja um filme, tipo assim, não, um filme da vida, né? Na minha opinião pessoal. Mas eu senti falta no filme dos coadjuvantes, que eu achei que tinha tantos atores bons ali que cercavam, muitas Barbies, muitos Kens, que não tinham fala nenhuma. Pois A Dua então. Lipa foi 20 segundos. Gente, então isso não sei, olha, não sei se vocês assistiram agora também, puxando para outras questões de filmes, Oppenheimer também, Não, tô louca pra assistir. também não assisti que ainda. tava junto com a Barbie ali, no Uhum. mesmo dia da estreia, também é um super filme com apostas, assim, Sim. para várias indicações, não vou dar spoilers, mas eu saí extremamente frustrada do filme, por questões que tu tá falando exatamente agora, que tu falou dessa questão dos atores, os coadjuvantes, nomes extremamente altíssimos, assim, dentro do repertório ali, e deu essa E sensação, não tão gente, utilizados. sério? Porque Eu não vou dar spoiler, mas eu sei Uhum. com essa sensação, assim. Eu queria ter Então, visto, por isso que eu além acho da que- Barbie e do Ken, além dos protagonistas, a gente olhava Sim. aquele cenário, era tão rico. Aí eu queria ver, por exemplo, o ator do Sex Education, que ele faz o Ken, e uma hora ele tá todo de Uhum. cowboy, eu queria ver ele falando, eu Sim. acho que ele não tem Ele tem meia pouca fala, muito pouca Mas mesmo. eu é. fiquei me questionando isso, se eu não sei se tem alguma questão deles lá, dessa questão do cinema, de ter tido alguma tendência, alguma mudança, porque eu senti isso também em Oppenheimer. Não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Focado numa dupla de protagonistas. Porque Exatamente. esse filme é um filme de bastante diálogo, né? Sim. Então, Parece que os outros estavam ali mais pra mostrar que hoje em dia a gente tem outras Barbies, outros Kens. Parece que Né, eles a eram gente mais tem- figurantes do mundo. eles seriam Era mais pra coadjuvantes mostrar como eu Sim. imaginava. que hoje em dia a Barbie não é só a Barbie estereotipada. sim. Embora ela seja a protagonista Sim. e a que tem mais falas o tempo inteiro, né? Os outros aparecem muito. Aparecem, né? Eles Uhum. estão na cena muitas vezes, né? Mas Eles eu acho foram que um pouco pode ser até aproveitados. uma tendência pensando nessas próprias premiações, assim, que cada ano costuma ter algumas questões para envolver os que vão ser eleitos ou não, Uhum. então não sei se isso realmente tem alguma questão, mas me fez pensar muito nisso, assim, gente, quando vê tem alguma questão a mais, assim, questão a nível de roteiro, de direção, enfim. Por conta das premiações. Também. Faz sentido, porque eu fiquei pensando nisso, sabe? Um elenco gigante Uhum. e parecia. A gente ficou na expectativa, né, de ver aquelas eles pessoas. Eram um balé do Faustão. Sim. Sabe? Sim, Que eles eles só pareciam bem ficavam de pouquinho. fundo nas cenas e não Uhum. participavam muito. E eu fiquei muito curiosa por aqueles personagens, né? De ser uma história tão centralizada ali no casal, não casal. No casal. É um casal. Um casal. É um casal. Sim. Semi, mais uma curiosidade sobre a tua coleção. Aí tu criou a tua coleção e eu queria te perguntar qual é a Barbie dos sonhos? Qual A Barbie queria dos meus ter muito na sonhos. coleção?
Ai, são tantas. Assim, eu quero. Tem É muita algumas. opção, né? Tem muitas. Tem algumas que eu quero e que eu vou conseguir, porque elas são Barbies que eu posso conseguir. Que são as Barbies da Cher. Eu só tenho uma Cher. Eu tenho mais 2 Chers que eu gostaria muito, que é a Cher com a roupa mais roqueira e a Cher vestida de indígena, né? Essas 2 eu gostaria muito de comprá-las. E eu acho que essas eu consigo uma hora, porque elas são mais... elas são caras, mas não são tão caras assim. Agora tem uma Barbie que eu gostaria muito mesmo, mas essa eu nunca vou conseguir, porque ela deve custar mais de 60 mil. Acho que nem acha pra comprar. Acho que nem acha, porque só foram lançadas 999. Que é a Barbie Karl Lagerfeld, o estilista da Chanel. Essa Barbie eu gostaria muito de tê-la. Ela foi lançada em 2019, qual foi o ano que ele morreu? Ela foi lançada uma semana de moda, acho que logo após ele ter falecido, algo assim. Ela é maravilhosa, ela é linda, é uma Barbie mesmo, né? Assim como a Barbie David Bowie, essa eu tenho uma delas. Sim, é uma versão feminina. É uma versão feminina do Cal. Ela é linda, 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 mas elas só foram lançadas em 999. Então essa Barbie eu nunca vou conseguir, porque mesmo que consiga uma pra vender, eu que não vou conseguir, mas se conseguisse ela seria caríssima. Qual será que é a mais rara do mundo, assim, no mundo dos colecionadores? Essa é uma delas. A Karl Lagerfeld é uma delas. Mais antiga. Não. Porque tem a ver com a quantidade também. Tem a ver com a quantidade, porque elas vão ter labels, né? Que é a Gold Label, Silver Label, que é conforme o número de Barbies que foram lançadas. Essa eu não sei, nem ela deve ser o label mais alto de todos, talvez. Ela é uma delas, ela é uma das mais raras. Agora que você falou, nos últimos minutinhos, o filme mostra uma boneca, que como tu estava me explicando isso eu não tinha percebido, uma boneca grávida, e aí também existiram críticas dizendo que o filme estava falando da maternidade e da gravidez, porque eles comentam que uma boneca grávida foi lançada e ficou muito estranha e saiu da circulação. Ela não era uma Barbie? Porque eu tive uma Barbie grávida. Ela era uma mid. Eu também tive, eu falei pra vocês, eu tive uma Barbie grávida que não tinha barriga. Lembrava. Ela tinha um vestido que você colocava quando ela estava grávida, era um vestido mais trapezinho, assim, né? E depois você tirava e ela tinha o bebê, né? Então depois que ela tinha o bebê, você tirava, punha outra roupa e dava o bebê pra ela. Bom, isso são os anos 80, 90, né, gente? Mas teve essa mid. É uma amiga da Barbie, que a Barbie tem amigas, né? Logo nos anos 60, eles começaram a lançar as amigas delas. Senti falta da Skipper no filme. A Skipper não aparece, A eu Skipper acho. é a irmã da Barbie, né? A irmãzinha da Barbie. Eu tinha o quarto da verdade. Skipper e ela não apareceu no Eu filme comprei também. eu comprei a minha Skipper, eu Que consegui era tipo uma achá-la. Barbie mais jovem. Uma irmãzinha da Adolescente, Barbie. Adolescente. Também não era criança. Mas a minha boneca grávida, ela tinha uma alavanca na barriga que eu enfiava. E era Barbie mesmo, olha né? que estranho. Era Barbie mesmo. Enfiava Quando eu o boneco, vi, no filme mesmo, parece no finalzinho as fotinhas, gente, sério que teve isso com um bebezinho dentro, gente, a minha era achei quase uma estranho cesariana, que eu empurrava pra dentro, botava o bebê e Gente, tirava. eu não Mas cheguei a a minha ter. era Barbie, eu não sei, nos anos Era 90 Barbie e mesmo, todos não já. era mid. Que Não, era essa do Barbie. filme era mid. Essa saiu de linha. Porque parece que não deu muito certo, as pessoas não gostaram dela, da boneca grávida. Mas depois foram lançadas, realmente, né? Depois teve. E aí o filme lança outras bonecas agora, e são bonecas especiais? Quais bonecas? As bonecas que a Mattel vai lançar, ou que já lançou. Do filme? É. São... a gente tava numa discussão sobre isso num grupo nosso. Elas são Playline ou elas são Collector? Né? Qual que é a categoria das Barbies do filme? E a gente chegou à conclusão que elas são Collector. Pelo preço delas, elas não são Playline. Por exemplo. Uma mais barata tá uns R$600. Gente, Ai, meu Deus. Você acha eu tava louca pra comprar porque uma tem a Barbie. presidenta ela tem ela é um modelo de ela corpo deve ser maravilhoso, linda que é o mesmo modelo da Laverna Cox, que foi a primeira Barbie trans, de uma mulher trans. Ela é uma Barbie que ela tem um corpo ela tem um braço um pouquinho mais forte, sabe? Até eu não sei por que fizeram isso, né, pra diferenciá-la, a Laverna. Essa Barbie presidenta tem esse mesmo corpinho, ela tem um bracinho um pouco mais estruturado, sabe? Embora já tivesse as Barbies da RuPaul, eu tenho uma delas, inclusive, que é uma drag, né, maravilhosa. Já tinha essa Barbie da Laverna, e agora tem essa Barbie da presidenta. Essa Barbie hoje, ela tá por mais de R$600. Tem a presidenta, tem a mãe da menina, a mãe da Sasha, que eu não me lembro o nome dela. Eu vi ontem na loja, inclusive, a Barbie dela. Eu não queria. Porque ela não é uma... Pois é. E tem várias, né? Aí tem a da festa, a Barbie, aquele momento Sim, de festa. Eu quero a patinadora. Eu tô esperando chegar no Brasil, que essa ainda não vi pra Mas vender. com aquela roupinha que ela parece patinando, não existia aquela boneca, não existia?
parecida, eu imagino, né? É, bem talvez. parecida, Igual, bem Até eles parecida. são muitos igual, pra eles poderem lançar outra. Eu vi que já É. estavam também problematizando no próprio TikTok a versão da Margot, Porque ela tem outra carinha, ela tem outro Sim, molde. e daí eu vi até alguém apagando toda ela e refazendo. Olha, você deveria, Mattel, vocês deveriam ter feito assim, porque Porque ela não vários tem o traços, molde da assim, Barbie, ela tem o sim. molde da Margot, assim, né? Aham. Então... agora fiquei em dúvida, não entendi. A Barbie que eles vão lançar do filme, ela vai ter o rostinho imitando a atriz Margot ou ela Isso, segue a no rostinho da Margot. Barbie? Rostinho da Margot. É. Assim como o da Cher tem o E rostinho aí da deu Cher. várias... Sim, eu várias... tinha das Spice. Das A das Spice eu Spice, elas amava. têm os rostinhos, Aham. rostinhos das Spice. É, Como foi que isso eu chama? vi. Então ela é uma boneca Barbie, mas ela tem feições... É a Barbie do filme. Várias, né? Tem várias. Então tem Ai, as roupas tão aquela do dia feliz lá que ela acorda, tem a com a roupinha xadrezinha. Tem essa aí que é várias. um Tem a amor. do dia de festa e tem a que tá vendendo mais caro, acho que é essa da festa, aquela roupa que ela tá com um macacão todo dourado. Aham. Essa é E a o mais Ken? cara. Vão lançar o Ken? Vão, Já né? lançaram, Que vai já ser lançaram. É. Dessa Já vez eu lanç- ia gostar de ter o Ken, porque eu gostei do Já ator da... Pois lançaram. é. Tem o surfista. Já Uhum. tem nas lojas aqui em Santa Maria, eu já vi o surfista, mas vai ter o patinador, que já nos Estados Unidos já tem. Mas eles estão chegando. O cowboy, a cowboy é linda, Sei, aquela roupa sei. de cowboy cor-de-rosa, ela já tem aqui em sim. Santa Maria, pra vender essa também. Ela E aí, vão tudo esgotar é. rapidinho esses Vão, Barbie. Mais de mas 600 os reais. valores são surreais. E aí é que tá, né? Collector é playline, os valores é collector, Mas não é isso, valor de mas quando playline. tu fala em Barbie de colecionadores, não quer dizer que uma criança... Não quer, mas você não vai pagar 600 reais pra criança ficar brincando. É, Ela mas vai, pagam. Mas Olha, alguém vai. olha que mulher. Algum pai e mãe rica. Você vai comprar todas, Sim. inclusive. Pelo né? preço, elas são preços de collector, né? De colecionadores. Imagina. Mas elas são maravilhosas, E eu acredito que tem muita gente comprando pra brincar assim, porque virou uma febre, Sim, né? E Eu às queria vezes. pra guardar, deixar na minha estante ali. Eu queria ela de enfeite, Eu também. Gente, aproveita, compra agora, porque daqui a Ai, tempo gente, elas vou vão ter que dobrar o comprar. preço. Sei daqui, vou A Barbie comprar. da Frida Não, daí tu Kahlo vende futuramente, ela também vai Sim. virar uma Ai, relíquia. vai virar uma relíquia. Vocês viram a Barbie da Frida Kahlo? Não faz um tempo já que ela saiu. Acho que foi em 2018 que ela saiu. Eu comprei duas na época, uma pra mim e uma pra minha mãe, que a minha mãe também coleciona bonecas. Ah, que legal. Paguei Então é uma coisa familiar. É uma coisa familiar. Paguei R$129. Ela está por 1.500. E a minha mãe não tirou a dela da caixa. Ai, Então, escassez, uma né? Frida Kahlo na caixa vira igual um aquela. negócio, né, se for Então, parar pra comprem pensar. agora, paguem os R$600 se vocês tiverem condições. Façam já- esse investimento. Façam esse Claro, investimento. investimento. Eu falei pro meu marido esses dias, falei, olha, se acontecer uma coisa comigo, você não doa essas bonecas. Você vende porque elas valem E uma me fortuna. pergunta qual antes pra saber ali a mais valiosa. Deixa eu Tudo. quietinha. Mas é isso aí. E se agora eu pensei numa coisa. Se tu pudesse escolher alguma pessoa do mundo real que tu quisesse que, né, alguma celebridade, uma pessoa pública, que tu quisesse ver a Barbie, que não existe ainda. Ai, que Tu queria pergunta ter tu queria ter uma Barbie de difícil. quem? Difícil, né? Que pergunta difícil. Eu também, eu perguntei, mas eu também não sei a resposta. Ai, não sei. Mas deve ter muita gente interessante que poderia virar Deve Barbie. ter muita gente interessante. Eles já estão fazendo de pessoas interessantes, né? Tem as Barbies de algumas cientistas, Ai, isso né? é legal. Pensei na Michelle Obama. Na Michelle É. Obama. Tem algumas assim, né? Barbie da Frida. Ai, não sei te responder. Eu gosto muito das Barbies de cantoras, porque eu gosto muito. Eu já sei a Barbie que eu queria. Eu queria uma Barbie da Pat Smith, aquela cantora de rock. Não Ela é uma mulher sensacional, uma cantora incrível. Porque eu tenho a Barbie da Debbie Harry, que é uma cantora da época dela, assim, que ela começou, né, a cantar. Comprei a Barbie da Joan Jett, acabou de chegar, inclusive. E eu acho que eu queria a Barbie Pat Smith, que é a minha cantora preferida. O grupo. O grupo. Pois eu fiquei pensando também, Queria ter uma não? Barbie de Mas quem? eu acho que também, assim, provavelmente alguma cantora, porque eu acho que é muito essa coisa do significado, assim, como eu gosto, que nem tava falando pra mim, a Barbie astronauta, como já tem, me lembra muito essa questão de quando eu era pequena, eu queria ser astronauta, e eu gosto hoje em dia muito de ver esses vídeos, assim, sobre o espaço, sobre o universo, então tu vê aquilo ali representado, uma coisa que tu brincava, acho que isso é legal, e daí no caso já tem, né, mas até eu lembrei que a Barbie astronauta levaram pro espaço junto com uma Olha expedição, só, levaram, e que tem duas Barbies interessante. lá. Tem uma No- astronauta que eu acho que é de 65 também,
que gente, ela é linda. Essa é uma também que eu gostaria de ter. Profissões? Eles vão relançando aquelas Barbies dos anos. Então, quando a Mattel fez há 50 anos de lançamento da Barbie, 60, agora acho que a gente tá 65 vai fazer, né? Vai fazer 65. Eles relançam algumas, iguaizinhas elas eram. E eles relançam numa caixa, às vezes com alguns objetos que vinha com a boneca. Então, quando faz aniversário, eles relançam algumas. Essa aí foi relançada, essa astronauta. Você acha ela nova, novinha. É uma Barbie relançada há 10 anos atrás, algo assim, mas igualzinha àquela antiga, né? Então, se você procurar no eBay, não são muito baratas, mas também não são um absurdo, não são, assim, preços absurdos, porque elas não são mais raras, elas são relançamentos, né? Então, tem várias, né? Não é tão exclusiva. Exatamente, assim. Elas não são exclusivas, não é aquela Barbie da década de 60, ela é igualzinha àquela, como a professora, não né, é que eu falei que eu queria ter. Tem 900 só, né? Não é a Lagerfeld que tem 999, né? Essa aí nunca. Suzy? Não tive Suzy, eu não tive. Eu lembro da Suzy, eu tinha Suzy veterinária. Mas vocês tiveram Suzy? Sim. Mas a gente é mais ou menos da mesma idade, não é não? Eu sou de 90. Nossa, então é mais sou nova. 95. Vocês são mais novas. Então, é porque eu sou dos 80. Eu acho que eu sou justamente do ano que a Barbie chegou no Brasil, né? 82. Então, eu acho que os anos 80 e começo dos 90 foi muito boom da Barbie. Suzy, nem pensei em ter Suzy. Não tinha Suzy vendendo nas lojas. Tive mais de era relançamento, eu acho. Relançamento. Era uma Suzy remasterizada, mas eu confesso que eu fazia distinção entre elas. É feio, mas eu fazia. Entre ela e a Barbie. Entre ela e a Barbie. Eu sempre botava ela assim, tipo escanteando. Ou se tinha mais amigas, tinha que pegar elas pra cá pra fazer os grupinhos ali. Que as amigas iam brincar. Então, eu acho que nos anos 80 a Suzy nem existiu. Acho que ela foi relançada talvez nos 90. Por isso que vocês pegaram. Ela deve ter existido antes. E eu peguei só a Barbie. A minha época não tinha Suzy no mercado. Eu não via Suzy no mercado. E se tivesse também, não sei se eu ia querer. Elas eram bem bonitas, mas eu a gente era Barbie mesmo. Era demais. Gurias, quero agradecer imensamente a presença de vocês. Foi ótimo um bate-papo sobre Barbie, sobre infância, sobre estratégia, sobre história. Olha, viu como a Barbie rende? Foi longe, foi muito bom. Ela rende, dá pra falar de muita coisa. Dá pra falar sobre infância, dá pra falar sobre padrão de beleza, dá pra falar sobre a ascensão do capitalismo no pós-guerra, né? Dá pra falar por muita coisa usando essa... Dariam vários... coleções, né? Colecionismos, né? Identidade de gênero. Dá pra falar de muita coisa, né? Reconhecimento, identitário mesmo, né? E consumo, né, gente? Porque não vamos esquecer que ela é um objeto do capitalismo do consumo. Falou, eu acho interessante tu levantar esse ponto que nunca esquecemos que ela gira em torno do consumo. E a Mattel tá de olho nisso, como uma boa empresa capitalista que é. Faz parte do jogo, né? Mas faz isso parte que é legal, do jogo. A gente parar, refletir o que faz sentido pra nós, dentro de cada realidade de cada um. E ver os pontos controversos, mas também, né? Botar eles na balança. É um produto, como todo produto, ele tem ambiguidades. Exatamente. Né? E é isso aí, o programa Tá em Alta de hoje vai ficando por aqui. Até um próximo programa com um novo assunto e outros convidados. Assuntos que estarão bombando nas redes sociais e nas rodas de conversa. Até mais. Tchau, tchau. Começa agora o programa Tá em Alta comigo, Camila Cunha.